Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula aqui com o professor Jorge Formiga. Trouxe para vocês um exemplo bem legal aqui dentro do estudo das integrais duplas, né? No cálculo de volume dos sólidos, onde nós vamos tratar aqui das integrais, onde as regiões consideradas são regiões gerais, regiões quaisquer. Pois bem, é um exemplo aqui do livro do James Stewart, que pede o seguinte: determinar o volume de um sólido limitado por essa, vou colocar aqui a canetinha, apontador, por essa superfície, né, e pelo plano Z igual a 2. Só para recordarmos um pouco, né, com base na definição em aulas anteriores, já sabemos que o cálculo do volume pode ser dado através dessa fórmula que vocês estão vendo aqui, né. O que está por trás da ideia, né, que nós podemos esquecer, é que essa região ela vai ser definida, né, ou seja, ela vai ser construída com base nos limites de integração que nós estamos interessados aí, de acordo com o sólido do problema, né, o sólido a ser estudado. Aqui, por exemplo, é uma das regiões, são 3 regiões gerais. Aqui é uma região onde o nosso dA está sendo integrado aqui. Ele é composto, nosso lema de área é composto por uma variação em x e uma variação em y. Por que eu já estou admitindo isso? Porque o meu sólido aqui, vocês vão ver, isso aqui é um hiperbolóide de 2 folhas, né? Pelo sinal aqui do negativo em x, negativo em y e apenas o z positivo. Isso é característico de superfícies quádricas, né? No caso aqui hiperbolóide de 2 folhas, sob o eixo Z, é o único eixo que está positivo. Então, como ele está aqui no eixo Z, então nossa região a ser integrada, nossa região D, né, onde nós vamos tirar o elemento de área, ele vai estar no plano XY. Então, nosso dA vai estar no plano XY. Então, pode ser um produto aí, uma integração primeiro em dx ou uma integração primeiro em y. Então, eu coloquei aqui dx, dy, mas pode ser dy, dx, de acordo com o que nós vamos construir, né? Vezes, né, a altura desse sólido, né, para onde varia esse sólido. Como ele está, a altura está sendo, como eu disse aqui, variando em z, a nossa superfície ela é construída através de um f de xy, né? Aqui a variação primeiro em x, no caso que eu escolhi. Então aqui o limite inferior dessa integral é uma função em y até o h2 aqui que eu chamei também de uma função em y, tá? Integrando primeiro em x e por último a integração em dy passam a ser uma integração aqui nas constantes c e d. Claro, se fosse dy primeiro, essa função aqui de h1 ela seria uma função em x e h2 também seria uma função em x e a integração no fim em x aqui passaria a ser constante. Então é isso que nós precisamos ter em mente, conhecer bem a questão da integração em regiões gerais. Qual tipo de região nós vamos escolher? Então eu estou escolhendo aqui uma região, né, onde eu já sei de antemão que o meu sólido ele cresce aqui ao longo, né, ele está definido ao longo do Z, né? Então vamos lá, né, só para recordar um pouco, nossas quádricas, de acordo com as equações gerais aqui que vocês já viram já em aulas de geometria analítica, né? Então nós temos aqui, como eu disse, um hiperbolóide de 2 folhas, né? Essa figurinha aqui, ó, porque nós temos aqui essa equação, ó, semelhante a essa, onde A, B e C, se você olhar aqui, não aparece, então todos são iguais a 1, né? Então já sabemos de antemão que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a 1, no nosso caso. E como eu disse, ó, Z é positivo, né, x e y negativo, então a quádrica aqui ela está ao longo do eixo Z. Então, por exemplo, se fosse mais x ao quadrado aqui menos y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1,
esse sólido ele estaria ao longo do X, então ele estaria aqui, ó, né, aqui do lado de cá, né, e aqui, ao longo do eixo X, porque X aqui é o positivo, ele vai definir aonde essas folhas, né, elas vão estar definidas. Tá bom? Então aqui, como eu já disse, com base nos nossos conhecimentos anteriores, né, de superfície quádrica, então nós já sabemos se isso aqui é um hiperboloide de duas folhas, conforme essa figura que você está vendo aqui. Então, uma com concavidade para baixo, a outra com concavidade para cima. Então já sabemos como vai ficar nosso sólido, né? Então precisamos agora construir dentro da nossa definição aqui onde vai estar essa região D. Lembrar que é limitada por ela, pela essa superfície, pelos planos Z igual a 2. Pois bem, então trouxe para cá o sólido, estou passando o plano aqui Z igual a 2, né? Então imagine aí que eu tenha algo ao longo do eixo Z e estou cortando aqui, passando um plano, né, paralelo ao plano XY. Então passei esse plano Z igual a 2, né, conforme eu tenho aqui, ó. Então vai ficar, né, aqui para baixo está pontilhado, está abaixo do plano, né, e o que está preto aqui, né, é o que está acima do plano. Então ele está limitado. E por que é importante nós começar a enxergar a construção desse D, né? Porque ele vai estar bem definido a partir do momento que eu faço a interseção de Z igual a 2. Ó. Se eu fizer Z igual a 2, ou seja, no momento que o plano Z intercepta com essa superfície, né, para Z igual a 2, eu tenho, né, que menos x ao quadrado menos y ao quadrado mais z ao quadrado, isso vai ser igual a 1. Ou melhor, deixa eu apagar aqui já colocar logo o z aqui, né? Aqui eu vou colocar 2 ao quadrado, né? Então aqui eu vou colocar 2 ao quadrado, ou seja, menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1 menos 4. Vai ficar aqui menos 3, né? Se eu multiplicar tudo por menos, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Note que essa equação aqui, ela foi construída, ela foi gerada através da interseção da superfície com o plano. E nos lembra bem, né, uma circunferência aqui, essa equação, né, a equação de uma circunferência de raio. Lembrar aqui que a equação da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. Então, aqui é um a ao quadrado, né, que eu posso escrever, então, como raiz de 3, né, aqui, ao quadrado. Então, da mesma coisa. Ou seja, a, né, a para a gente aqui, se a ao quadrado é igual a 3, então a é, no nosso caso, igual a raiz de 3. Certo? Então, nós temos uma circunferência que está no plano, né, conforme a equação, no plano XY. Então, essa figura aqui exatamente, com raio, né, com raio raiz de 3. Então, exatamente aqui, quando eu passei esse plano amarelo nessa superfície aqui, né, nessa quádrica, né, essa projeção lá no plano XY, nos deu essa circunferência aqui em laranja de raio 3. Essa circunferência, né? Uma coisa importante que eu esqueci de comentar, note que aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1, né? Pra você saber que pontinho é esse, né? E que pontinho é esse, é fácil, basta atribuir aqui, por exemplo, quando x e y for 0, o z é mais ou menos 1, né? Z ao quadrado igual a 1, isso implica dizer que o z é igual a mais ou menos raiz de 1, ou seja, z é igual a mais ou menos 1. Então esse cara aqui é 1, esse cara aqui é o menos 1. Pois bem, e tudo isso é para achar, né, quem é a nossa região, o qual define a nossa integração aí. Então o que é que nós já sabemos? Que o volume, né, o volume ele vai ser definido, né, pela altura, né, do sólido, em que altura esse sólido está definido, né, e vezes o nosso dA,
conforme definição. Mas quem é f de xy? Né? Essa é a questão aqui. Então f de xy, que a altura ela é limitada em cima, ou seja, quando passa eu z igual a 2, então o 2 define lá em cima para mim, né, a altura. Só que a de 2, né, ou seja, não é mais, a superfície não define o teto, né, então fica de 2 acima, menos, né, ou seja, a altura 2 menos a parte de baixo da superfície, né, então fica raiz de, quanto equivale a superfície, né, a forma, essa superfície aqui vai ser, tirando daqui de cima, fica z ao quadrado igual a 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, z é igual a 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então essa aqui é a nossa f de xy. Então aqui 2 menos a nossa superfície, 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Vou apagar aqui um pouquinho, que ficou muito perto, né? Então ficou aqui. Opa, desculpa. Ficou, né, vezes dA. Certo? Sobre a região D, que é essa região D aqui, ó. Pois bem, só que aqui vamos perceber que não é tão simples integrar em x e y, até porque quando nós colocarmos o limite de integração aqui, né, nós vamos colocar uma função aqui, ou que depende de x, como eu já mostrei aqui, né, ou depende de y, depende da ordem que nós escolhermos. E vai ficar aqui algo aparecendo raiz, né, raiz dentro dessa integração. Vai ser muito complicado, né, a gente integrar dessa forma. E já sabemos que quando essa região D ela for circular, que é o caso dela, né, outra coisa que eu não comentei, por que ela é circular? Porque todos os denominadores aqui são iguais a 1 aqui, ó. Ou seja, principalmente em relação ao x e o y. Então, ele é uma superfície quádrica circular. Se A e B, que está nos denominadores do x e y, fosse diferente, fossem valores diferentes, então isso ia caracterizar uma elipse. O formato dessa região aqui em cima seria elíptica. Consequentemente, a projeção dela também seria elíptica aqui. Como ela é circular, né, e já provei através dessa equação aqui, né, que é uma região circular também, então vamos usar aqui coordenadas polares, que vai ficar mais fácil nós integrarmos. Então o volume desse sólido que forma, né, é algo semelhante a isso, né, onde aqui é o z igual a 2, que define o teto em cima, né, e o que bate embaixo é definido pela superfície, a superfície quádrica, que é essa parte daqui, ó. Bom, então, ou seja, essa altura dela é definida por o plano z igual a 2 e a parte da superfície quádrica. Então, em coordenadas polares, o A passa a ser r dr dθ, por definição, né? Isso aqui a gente troca por r dr dθ. Aqui fica 2, né, menos, nós já sabemos que em coordenadas polares, x, né, x é r cosseno de θ, y aqui é r seno de θ, correto? E levando ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso daqui vai dar r ao quadrado, então já sabemos que vai ficar 1 mais r ao quadrado, né, vezes r dr dθ. E os limites de integração? Por último, eu estou integrando em θ. Então note que a superfície é circular, região D aqui, toda preenchida, né, circunferência toda preenchida, então esse raio ele varre toda uma volta aqui. Então, ou seja, dá de 0 a 2π, né? E o R ele varia do centro até a borda, ou seja, de 0 a raiz de 3. Então tá aí a nossa fórmula
né? Ou seja, a nossa expressão analítica que vai definir o volume do sólido aqui, dado pela interseção do plano z igual a 2 e essa superfície quádrica aí. Então vamos lá para a seguinte página, né? Pois bem, então vou trazer nossa integral para cá, né? Já vimos que nossa integral vai ser de 0, né? O volume de 0 a 2π, depois aqui de 0 a raiz de 3, 2 menos 1 mais r ao quadrado, né? Integrando aqui em r dr dθ. Então vou usar aqui uma integral a técnica de integral por substituição, onde eu vou chamar u de 1 mais r ao quadrado. Consequentemente, eu já tenho du como sendo 2r dr, né? Então aqui eu posso tirar aqui 1 sobre 2 du, fica sendo r dr, e a explicação é exatamente porque eu tenho r dr aqui, eu substituo direto. Dessa forma, vamos focar aqui nos intervalos de variação também. Então o nosso volume em θ permanece o mesmo, de 0 a 2π, né? Em r vai mudar, né? 2 aqui fica menos u, eu chamei de 1 mais r ao quadrado, então vou colocar aqui logo u raiz de u, né? Então, ou seja, 1 u elevado a meio, tá? E trocar r dr para o 1 sobre 2, né? Du sobrou dθ. Vamos para o intervalo de variação. Aqui, o intervalo de variação vale, né? Vale de 0 a raiz de 3. Isso variando em r. Então vamos trocar para variação em u. Quando o r for 0, né? Quando o r for 0, aqui ó, 0, colocando aqui, 0 ao quadrado dá 0, mais 1 dá 1. Então, nosso limite intervalo aqui embaixo passa a ser 1. Quando r for raiz de 3 ao quadrado dá 3, mais 1, 4. 4. Então, está aí nossa integral na nova variável u aí. Ficou mais fácil de integrar, vamos integrar em u. Vou tirar esse meio para fora da integral, né? Então fica volume é igual a 1 sobre 2, a integral de 0 a 2π. Integrando em u agora eu tenho 2u, né? Menos a integral de u elevado a meio, fica u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, ou 2 terços, né? Variando de 1 a 4 dθ. Então, vamos repetir aqui o meio, de 0 a 2π, continua a variação em θ, vou aplicar os limites superior e inferior, fica 2 vezes 4 menos 2 terços, aqui fica raiz quadrada de 4 ao cubo, né? Correto? Menos, né? Menos o 1 aplicado aqui dentro, então fica 2, né? Menos 2 terços, que raiz cúbica, raiz quadrada de 1 elevado a 3, no caso aqui fica sendo 1 agora, então para o próprio 1, né? Vezes dθ. Ou seja, então eu tenho 1 sobre 2, aqui vai dar 8, né? De 0 a 2π, fica 8, menos 2 vezes 3 vezes aqui raiz quadrada de 4 ao cubo, então eu fico com 4 ao quadrado vezes 4, corto da raiz, fica 4 raiz de 4, ou seja, 4 vezes 2, então vezes 8 aqui, né? Menos 2 mais 2 terços, variando em dθ. Pois bem, então nós temos aqui 1 sobre 2, de 0 a 2π, dando uma simplificada aqui, 8 menos 2 dá 6, 16 terços negativo mais 2 terços fica menos 14 terços,
né, integrando em dθ. Ou seja, 1 sobre 2, aqui vai dar, multiplicando por 3 em cima, 3 vai dar 18 sobre 3, 18 menos 14 dá 4, né? De 0 a 2π fica 4 terços, né? dθ. Aqui é uma constante, posso colocar para fora e simplificar, né? Vai ficar 2 terços, né? 2 terços integrando de 0 a 2π dθ. Ou seja, 2 terços de θ de 0 a 2π. Sobrou 2π vezes 2 terços, né? Dessa integral aqui sobra 2π vezes 2 terços, ou seja, 4π sobre 3. Está aí o valor do volume do sólido que estavam buscando no início aí do exemplo, tá bom, gente? Lembrar que o que está por trás do exercício aí é você entender qual é a região, que tipo de variável você vai usar para definir essa região, e com ela nós construímos intervalos de variação, entender lá se a região 1, 2 e 3 dentro da definição de regiões duplas gerais, né? Então é muito importante você conhecer um pouco dessas definições antes de começar a tentar fazer esse exemplo, né? Um pouco sobre superfícies quádricas, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do exemplo. Bons estudos, boa sorte e até a próxima, gente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.